Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal começando aí mais um vídeo, no caso hoje trazendo a história de mais uma entidade. No caso hoje a gente vai falar sobre uma pombagira, tá certo? Vamos falar aqui sobre Maria Padilha das Almas. No caso, é claro, foi uma sugestão que deixaram aí pra mim aqui no canal, e por isso que eu já peço a vocês, se inscrevam no canal, acompanhem aí o conteúdo e também deixe a sua sugestão de vídeo que a gente sempre analisa e traz aqui pro canal, tá certo? Essa história, né, foi a pedido de muitas pessoas, então hoje a gente resolveu trazer a história dessa pombagira. Não esqueçam que toda segunda-feira a gente conta a história de entidades. Durante a semana a gente traz os vídeos aqui falando sobre a espiritualidade. Então acompanhe, se gostar deixe a sua curtida, é claro, e ajude a compartilhar. Vamos lá, né, para esta história de hoje. Maria Padilha das Almas, no caso, quando em vida, né, o seu nome de batismo, no caso, era Teresa. Um nome comum para a época. No caso, ela viveu aqui no Brasil, para quem não sabe, é isso mesmo, por volta do século XVIII, em uma cidade chamada Ilhéus, no caso, no estado da Bahia. Seu nascimento foi complicado, porém não teve sofrimento algum de sua mãe. Infelizmente, seus pais não eram pessoas bem-sucedidas, né? E seu parto acabou sendo realizado por uma parteira da comunidade. Mas infelizmente foi realizado na rua. Ela nasceu de madrugada. Seus pais estavam na procura de um lugar seguro para dar à luz, né? Porque naquela época a questão de hospital, enfim, era para pessoas que tinham muito dinheiro, né? Então, né, o pessoal não encontrando, Teresa acabou nascendo em um lugar ali, né, na rua. Eles acabaram encontrando aí alguém que pudesse ajudar, que no caso foi uma parteira que os ajudaram. Como não havia tempo, infelizmente Teresa acabou nascendo em um monte de terra, onde que a sua mãe ficou escorada, no caso ali um monte de terra. É onde que foi a origem de seu nome, pois o nome Teresa significa natural da terra nascemos, para a terra voltaremos. Então, o significado de seu nome era esse em vida. Sua infância foi comum como de toda criança, mas aos seus 17 anos, pessoal, infelizmente seus pais acabam falecendo e Teresa passa a ficar sozinha, né, no mundo. Neste tempo, como toda a sua família eram católicos bem devotos à igreja, Teresa, sem meios de trabalho ou de ganho, né, financeiro, foi abrigada na igreja. E ali ficou por mais um ano, no caso até ela completar seus 18, né, seus 18 anos. Foi quando ela acabou sendo expulsa devido, infelizmente, à sua idade. Não tendo onde viver, Teresa foi para a rua, onde acabou entrando na prostituição. Em um certo tempo, já aí nos seus 19, 20 anos, ela acaba sabendo de um lugar, no caso um prostíbulo, onde ela poderia ter onde morar e poder ganhar o seu dinheiro. Foi quando ela vai até este local e ao entrar ela se depara com a moça, que no caso tinha um nome bem conhecido, que era Maria Quitéria. Só que essa moça, Maria Quitéria, não era a mesma entidade, tá ok, gente? Não era a pombagira em si, era a pessoa que usava esse nome, a dona do cabaré. Então, é claro que ela acabou sendo aceita no lugar ali para morar, no cabaré. Uma coisa interessante, né, foi que todas as mulheres que ali trabalhavam não usavam o seu nome tradicional, e sim codinomes, tanto para não serem identificadas na rua, enfim, e para ficar mais elegantes. E em um determinado momento de sua vida, né, ela acaba escutando de certas pessoas, no caso 2 homens, falarem de Maria Padilha de Abarro, né, que é claro bem conhecida aí, né, Maria Padilha de Abarro na Espanha, onde era rainha, enfim. E ela, é claro, achou este nome muito elegante e resolve usar este nome, Maria Padilha Barro, né, como codinome. E assim foi feito. Ela trabalhou bastante e começou a ganhar aí uma grande fama, ser bem conhecida na região, por ricos, fazendeiros, enfim, da época. Pessoas iam até o prostíbulo ali de Maria Quitéria somente para estar com Teresa, que no caso tinha se transformado em Maria Padilha de Abarro.
Mas, né, foi devido a essa fama que ela construiu que sua vida começou a mudar de uma forma enorme. Teresa acaba se apaixonando, mas não somente por uma pessoa, por alguns rapazes, que no caso não era só um, né, eram 7. Ela tinha, sim, gostado de alguns homens em particular. Por incrível que pareça, 7 homens. E ela pensava em largar aquela vida que ela vivia para viver com um deles. Mas isso era complicado, né, para ela. No caso, essa decisão de quem ela escolheria, né, era bem difícil. Mas enfim, ela tentou. Foi viver com um, né, que se chamava Pierre. Era um fidalgo da época. Mas isso não durou muito tempo. Por quê? Pois, infelizmente, os outros homens, no caso os outros 6 homens, ficaram sabendo. E um deles resolve armar uma emboscada para Pierre e o acaba matando. Desta forma, Teresa vai viver com um dos outros homens. E assim foi indo, né? Um armando emboscada para outros, né? Matando um, matando outro, até chegar no último dos 7, que tinha um nome bem peculiar, Pedro, né? Que era um conde. Até então, Teresa tinha voltado a frequentar a igreja, enfim, mas ainda era conhecida como Maria Padilha, no caso, Maria Padilha de Abarro. E não Teresa. Mas este último homem que ela estava se envolvendo, no caso Pedro, era muito conhecido na época. Então é claro que muitos ficaram conhecendo Teresa. E com isso começou a gerar o quê? Começou a gerar em muitos homens o desejo, pois ela era linda. Em uma de suas tentativas para se confessar na igreja, Teresa, ao sair pela porta, ela é parada por um homem que a agarra e lhe rouba um beijo. Pedro, logo chegando, acaba vendo aquela situação, né? Tinha visto ali o acontecido. Então ele sai em direção ao homem, né? Que infelizmente os dois acabam brigando e Pedro é atingido por uma bala, né? No caso um tiro. Já no seu último suspiro, no caso de Pedro, na porta da igreja, ele chama Teresa para perto dele e enfia um punhal no seu coração, no caso de Teresa. E disse assim a Teresa, que se ele não pudesse ter o seu amor, ninguém mais teria. E assim foi aí o seu desencarne. E, infelizmente, morreu pelo amor, vamos assim dizer. Ao chegar no plano espiritual, né, totalmente perdida pelo que havia acontecido com ela em vida, ela foi resgatada por uma pombagira chamada, aí sim, era a entidade, Maria Quitéria, que a colocou em um caminho sólido, ou seja, né, neste meio tempo, entre ensinamentos, entre outras coisas, Teresa, no caso, a entidade, no caso, seu espírito estava sempre andando acompanhada, que por sinal, por 7 outros espíritos, que eram os seus amores em vida. Ela foi encarregada de voltar aqui em terra para ajudar aqueles que sofriam por amor e que não eram correspondidos. Mas agora não chamada de Maria Padilha de Abarro, e sim Maria Padilha das Almas, pois ela era a entidade que comandava entre outras 7 almas que trabalham para ela. Seu campo de atuação, como digo, né, é voltado ao amor, e uma pombagira que trabalha na linha de Maria Padilha. Além de seus trabalhos serem voltados para o amor, ela também trabalha muito na lei da justiça. Suas cores são o preto e o vermelho, que também são suas velas, né, e suas vestes. Suas oferendas são entregues em cruzeiros, porta de cemitério e até mesmo em entradas de igreja. Suas bebidas são as mais finas possíveis, champanhe, licor, entre outras bebidas. Não é uma entidade difícil de se agradar, pessoal, porém gosta de receber sempre coisas chamativas, ou seja, coisas que chamam um pouco mais a atenção, tá bom? Seus médiuns são pessoas simples, mas acabam chamando muita atenção. Desta forma, acabam atraindo muita inveja e olho gordo. Infelizmente, são pessoas que sofrem muito por amor e não têm o costume de se prender muito, né? Somente com a pessoa. São pessoas, vamos dizer assim, que ficam com mais de um. Nem sempre se prende com uma pessoa só. São pessoas lindas, né, por natureza, isso é claro. Quando se envolve com alguém, a maioria das vezes são pessoas bem-sucedidas ou então pessoas bem conhecidas. Têm uma mediunidade forte, porém demoram para se desenvolverem, devido ao medo, pois são pessoas que temem muito o que não conhecem. Por esse motivo também não caem em ciladas da vida. São pessoas bem-sucedidas, como eu falei, a maioria das vezes, né, lutam para uma vida bem estável, que é claro, sempre conseguem.
Infelizmente, tem uma forte tendência para atrair pessoas falsas, mas não são manipuladas. Deve-se ficar bastante esperto com médios desta entidade, pois muitos se fazem de bobo para viver. É isso aí, pessoal. Tá aí a história aí desta entidade, no caso Maria Padilha das Almas, né? Uma história bem completa aqui. Espero, é claro, que todos tenham gostado do conteúdo. E mais uma vez eu venho pedir, se gostou, deixe a sua curtida e ajude a compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas venham a conhecer um pouco mais sobre esta entidade. E lembrando, deixe também aqui nos comentários a sugestão que você deseja para vídeo. A gente vai analisar e vai trazer aqui. É claro, toda segunda-feira temos histórias de entidade, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.